Falar com Deus, Tempo Comum, 14ª semana, quinta-feira, dia 9/7/2026. A missão sobrenatural da Igreja. A Igreja anuncia a mensagem de Cristo e realiza sua obra no mundo. Vejamos. Jesus consuma a obra da redenção com a sua paixão, morte e ressurreição. Após a sua ascensão ao céu, envia o Espírito Santo para que os seus discípulos possam anunciar o Evangelho e fazer com que todos participem da salvação. Os apóstolos são, assim, operários enviados à messe pelo seu dono. Os servos enviados para chamarem os convidados às bodas, com a recomendação de encherem a sala do banquete. Mateus 9:38, João 4:38, Mateus 22:3. Mas, além dessa missão, os apóstolos representam o próprio Cristo e o Pai. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. A missão dos apóstolos ficará intimamente unida à missão de Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. João 20:21. Será precisamente através deles que a missão de Cristo se estenderá a todas as nações e a todos os tempos. A Igreja, fundada por Cristo e edificada sobre os apóstolos, continua a anunciar a mesma mensagem do Senhor e realiza a sua obra no mundo. Concílio Vaticano II, Constituição, Lumen Gentium 3. O Evangelho da missa de hoje, Mateus 10, de 7 a 15, narra como Jesus insta com os 12 que acaba de escolher, para que partam e cumpram a sua nova tarefa. Este primeiro encargo é preparação e figura da missão definitiva que o Senhor lhes confiará depois de ressuscitar. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Marcos 16:15, Mateus 28, de 18 a 20. Até a chegada de Jesus, os profetas haviam anunciado ao povo escolhido do Antigo Testamento os bens messiânicos, às vezes com imagens adaptadas à sua mentalidade ainda pouco madura para entenderem a realidade que estava próxima. Agora, nessa primeira missão apostólica, Jesus envia os seus discípulos com a missão de anunciarem que o reino de Deus prometido é iminente e manifestarem os seus aspectos espirituais. O Senhor concretiza o que devem pregar. O reino de Deus está próximo. Não lhes diz nada sobre a libertação do jugo romano que oprimia a nação, ou do sistema social e político no qual deviam viver, ou de outras questões exclusivamente terrenas. Cristo não veio para isso, nem para isso foram eles escolhidos. Viveram para dar testemunho de Cristo, para difundir a sua doutrina e participar a salvação a todos os homens. Foi o mesmo caminho seguido por São Paulo. Se lhes perguntarmos de que coisas costumava tratar na pregação, ele mesmo as compendiará assim: julguei não dever saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Fazer com que os homens conhecessem mais e mais Jesus Cristo, com um conhecimento que não se detivesse somente na fé, mas se traduzisse nas obras da vida, como foi nisso que o apóstolo se empenhou com todas as energias do seu coração. Bento XVI, encíclica Humani Generis Redemptionem, 1917. A Igreja, continuadora do tempo da obra de Jesus Cristo, tem a mesma missão sobrenatural que o seu divino Redentor e Fundador transmitiu aos apóstolos. A Igreja nasceu com a missão de expandir o reino de Cristo por toda a terra, para a glória de Deus Pai, a fim de tornar todos os homens participantes da redenção salutar e de orientar verdadeiramente, através deles, o mundo inteiro para Cristo. Concílio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem 2. A sua missão transcende os movimentos sociais, as ideologias, as reivindicações de grupos. A missão da Igreja é de ordem sobrenatural, mas ela não se desentende das tarefas que afetam a dignidade humana. Vejamos. Ide e pregai que o reino de Deus está próximo. A missão da nossa mãe, a Igreja, é dar aos homens o tesouro mais sublime que podemos imaginar, conduzi-los ao seu destino sobrenatural e eterno, principalmente por meio da pregação e dos sacramentos. Este, e não outro, é o fim da Igreja,
a salvação das almas, uma a uma. Para isso, o Pai enviou o Filho, e eu vos envio também a vós. João 20, 21. Daí o mandato de dar a conhecer a doutrina e de balizar para que a Santíssima Trindade habite pela graça na alma. São José Maria, Amar a Igreja, 1990, página 53. O próprio Jesus nos anunciou: eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. João 10, 10. O Senhor não se referia a uma vida terrena cômoda e sem dificuldades, mas a vida eterna. Veio libertar-nos principalmente daquilo que nos impede de alcançar a vida definitiva, do pecado, que é o único mal absoluto. Desse modo, dá-nos também a possibilidade de superar as múltiplas consequências do pecado neste mundo, a angústia, as injustiças, a solidão, entre outros, ou de suportá-las por Deus com alegria, quando não se podem evitar, convertendo a dor em sofrimento fecundo que conquista a eternidade. A Igreja não toma partido por opções temporais determinadas, como também não fez o nosso Mestre. Aqueles que, sem fé, o viram quase sozinho na cruz, puderam pensar que tinha fracassado, precisamente por não ter optado por uma das soluções humanas. Nem os judeus, nem os romanos o seguiram. Mas não, foi precisamente o contrário. Judeus e romanos, gregos e bárbaros, livres, escravos, homens e mulheres, sãos e enfermos, todos vão seguindo esse Deus feito homem que nos libertou do pecado, que nos leva a um destino eterno, o único em que se cumprirá a verdadeira realização, liberdade e plenitude do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, e cuja aspiração mais profunda suplanta qualquer tarefa passageira, por mais nobre que seja. J.M. Cassiaro, Jesus Cristo e a Sociedade Política, 1973, página 114. A Igreja tem como missão levar os seus filhos para Deus, para o seu destino eterno. Mas não se desentende das tarefas humanas. Pela sua missão espiritual, anima os seus filhos e todos os homens a tomarem consciência da raiz de que provém todos os males, e insta-nos a pôr remédio a tantas injustiças, as deploráveis condições em que vivem muitos homens, e que são uma ofensa ao Criador e à dignidade humana. A esperança do céu não enfraquece o esforço pelo progresso da cidade terrestre, mas, pelo contrário, dá-lhe sentido e força. Convém certamente distinguir cuidadosamente progresso terrestre e crescimento do reino, que não são da mesma ordem. No entanto, tal distinção não é uma separação, pois a vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes confirma a sua missão de pôr em ação as energias e os meios que recebeu do Criador para desenvolver a sua vida temporal. Liberdade Cristã e Libertação, 1986-60. Nós somos corredentores com Cristo. Devemos perguntar-nos se levamos aos nossos familiares e amigos o dom mais precioso que temos, a fé em Cristo. E se, ao lado deste bem incomparável, nos sentirmos animados, Caritas enem Christi urget nos. A caridade de Cristo urge-nos a promover a nossa volta um mundo mais justo e mais humano. 2 Coríntios 5,14. Os cristãos manifestam a sua unidade de vida mediante a promoção das obras de justiça e de misericórdia. Vejamos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos. Já nos começos da igreja, os fiéis cristãos levavam a fé a todos os lugares. E já a partir daqueles primeiros momentos, uma multidão de cristãos tem dedicado as suas forças e a sua vida à libertação de todas as formas de opressão e à promoção da dignidade humana. A experiência dos santos e o exemplo das suas inúmeras obras a serviço do próximo constitui um estímulo e uma luz para as iniciativas libertadoras que hoje se impõem, talvez com mais urgência em que em outras épocas. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução, Liberdade Cristã, Libertação 57. A fé em Cristo move-nos a sentir-nos solidários com os outros homens nos seus problemas e carências, na sua ignorância e falta de recursos econômicos. Esta solidariedade não é um sentimento superficial pelos males de tantas pessoas que estão perto ou longe, mas a determinação firme e perseverante em empenhar-se pelo bem comum, quer dizer, pelo bem de todos e de cada um.
para que todos sejam verdadeiramente responsáveis por todos. São João Paulo II, encíclica Solicitude Rei Socialis, 1987-38. A fé leva-nos a sentir um profundo respeito pelas pessoas, por todas as pessoas, a nunca permanecer indiferente diante das necessidades alheias. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. O seguimento de Cristo manifestar-se-á em obras de justiça e de misericórdia, no interesse por conhecer os princípios da doutrina social da Igreja e por levá-los à prática, em primeiro lugar, no nosso próprio ambiente. De cada um de nós deveria poder-se dizer, no final da vida, que, como Jesus Cristo, passou fazendo o bem. Na família, com os colegas de trabalho, com os amigos, com aqueles que encontramos casualmente. Os discípulos de Jesus Cristo devem ser semeadores de fraternidade em todo momento e em todas as circunstâncias da vida. Quando um homem ou uma mulher vivem intensamente o espírito cristão, todas as suas atividades e relações refletem e comunicam a caridade de Deus e os seus bens do reino. É necessário que os cristãos saibam colocar nas suas relações cotidianas de família, amizade, vizinhança, trabalho e descanso o selo do amor cristão, que é simplicidade, veracidade, fidelidade, mansidão, generosidade, solidariedade e alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.